Vamos lá para mais uma aula de Física 1. Bom, na última aula a gente viu questões de grandezas, né, a introdução da física. Agora a gente vai estudar o capítulo 2. Vamos estudar o movimento retilíneo. Bom, o que seria esse movimento retilíneo? Imagine o seguinte, imagine que você tem uma corda esticada, e nessa corda esticada você coloque uma formiguinha para andar nessa corda. Bom, nessa corda, então, se essa formiguinha for para andar, basicamente ela vai ter ou ela caminha em uma direção da corda ou caminha na outra direção da corda. Ela não tem como se mover além disso, certo? Então, o movimento retilíneo que a gente vai estudar inicialmente em uma dimensão, movimento em uma dimensão, é essa ideia, é estudar o movimento, a posição de uma partícula, imaginando que você está olhando para essa partícula em cima de uma corda. Bom, por que estudar um movimento tão simples assim, um começo de movimento tão simples assim, já que a gente não se move somente ou indo para frente ou para trás em cima de uma reta. Normalmente a gente se move em um plano ou no espaço. Bom, isso a gente vai vendo para frente, mas a gente consegue compor vários. Se você tem um movimento em uma dimensão, quando você compõe com o movimento em uma outra dimensão, você tem o plano. Se você compor com outro movimento em outra direção, você tem o espaço. Mas então é por isso que a gente estuda cada movimento separado. Beleza. Posição e deslocamento. A gente define uma reta que a gente vai dizer que é como se fosse um sistema de referência para a gente aqui, um referencial, né? E nessa reta a gente vai olhar exatamente uma localização. Digamos que eu coloque uma pequena partícula aqui. Essa partícula, vou chamar ela de P, ela está na posição -1, certo? Se eu colocar, deixa com P1, se eu colocar uma outra partícula aqui, ela está numa posição que é a +3. Por conveniência, a gente vai definir o sentido positivo para cá, para a direita, sentido negativo para a esquerda. Então, quando eu estou falando de posições negativas, eu não estou falando que necessariamente ele está andando para trás, mas sim ele está à esquerda da origem. E posições positivas quer dizer que ele está à direita da origem. Eu defini a origem como 0. Outra coisa que vai ser importante para a gente, não olhar exatamente a posição, mas digamos que agora eu comece a olhar o quanto essa partícula se moveu nessa reta. Para isso, a gente vai definir uma nova coisa que chama de deslocamento. A mudança de uma posição x1 para uma posição x2 é associado um deslocamento, ΔX, dado por x2 menos x1. Certo? Então imagine isso. A gente está aqui. Aqui tem minha reta das posições. Então, esse ΔX vai ser esse valor aqui, ó. ΔX é a distância. Então é a distância do ponto x1 até o ponto x2. Como é que a gente calcula essa distância? Pega o x2 menos o x1. Então eu tenho logo a distância de x1 a x2. O deslocamento vai ser essa distância
da posição x1 até a posição x2. Aqui ainda não faz sentido ainda a gente falar em questões de vetores, mas quando a gente tiver em 2 ou 3 dimensões, a gente vai ter que associar um vetor à posição. Na verdade, esse x posição, ele é um vetor. E então, se x2 é um vetor, x1 um vetor, o deslocamento ΔX também vai ser um vetor, né? Subtração de vetores dá um vetor ainda. Passando para o próximo item, que é o gráfico da posição xt. Por quê? O que acontece? Aqui a gente tinha uma reta que dava as minhas posições. Mas imagine que agora eu queira olhar para essas posições evoluindo isso no tempo. Então eu vou construir um gráfico de posição xt pelo tempo. Então você tem um gráfico de posição pelo tempo. Aí, como é que a gente vai interpretar esse gráfico de posição pelo tempo? O movimento, ele ainda é unidimensional. Não mudou nada, certo? Porque tem muita gente que acha que é o seguinte, o gráfico está sendo assim, quer dizer que a partícula andou dessa forma assim, e andou no plano ainda, dessa forma. Não, a gente tem um movimento unidimensional, a partícula está andando numa dimensão, só que eu vou olhar pelo tempo. Ó. Por exemplo, no tempo zero, onde que a partícula estava? No menos 2. Aí o que aconteceu? No tempo t igual a 2, onde que a partícula foi? Para a origem. Então ela andou até a origem, certo? Depois no tempo 3 ela foi até a posição mais 1 meio. Então ela continuou andando e veio para a posição meio. Então ela estava aqui primeiramente, aí depois ela veio para cá e depois ela veio para cá. Ou seja, ela andou nesse sentido da reta em cima de uma reta, porque eu estou ainda trabalhando com movimento unidimensional, certo? A partícula só anda em cima de um referencial x, de um eixo x, beleza? Então agora uma outra coisa que a gente vai começar a definir, que é a primeira grandeza a gente vai definir, vai estudar, é a questão da velocidade. Velocidade média e velocidade escalar. Agora, eu já vou estar interessado que seria essa velocidade. A velocidade é uma definição bem rústica mesmo assim, é quão rápido algo se move, certo? Então, repare o seguinte, que daqui, da posição menos 2 até a posição 0, essa partícula gastou 2 segundos para fazer, se esse tempo tiver em segundos, certo? Daqui, da posição 0 à posição meio, a gente viu que ela gastou 1 segundo. 1 segundo. Ou seja, por exemplo, se essas posições estiverem em metro, nesse segundo intervalo, ela andou 1,5 metro em 1 segundo. Enquanto aqui ela andou 2 metros, né, ela saiu da posição menos 2 até 0, então ela andou 2 metros em 2 segundos, certo? Então, e aí acontece. Então, agora eu vou estar interessado em medir isso. Quantos metros, qual é a distância, ou quanto eu consigo mudar, mover de posição uma coisa em relação a um tempo. Então, mover duas coisas, passar daqui para cá, andar para lá, andar para cá. Então eu quero ver como que eu consigo fazer isso por unidade de tempo, ou seja, quanto que eu consigo de mover uma partícula por unidade de tempo. Então a gente vai definir a primeira, que é a velocidade média, que é o seguinte, ΔX sobre ΔT, que é x2 menos x1 sobre t2 menos t1. Vamos entender o que seria aí.
Como é que, olhando no gráfico posição por tempo, isso se manifesta? Bom, aqui, x2 menos x1 é essa quantidade aqui, certo? x2 menos x1, t2 menos t1 é essa quantidade aqui, beleza? Então eu estou dividindo essa quantidade por essa quantidade. Isso, se eu pudesse transpor esse segmento para cá, eu teria esse segmento aqui, que ainda continua sendo x2 menos x1, e eu teria esse segmento aqui. Note que eu transpus esse daqui para cá, transpus esse aqui. Vou só fechar o triângulo aqui. Mas se eu imaginasse uma reta passando por esses dois pontos e marcasse um ângulo alfa aqui, esse triângulo aqui é um triângulo retângulo. Então, olhando para esse ângulo alfa, isso aqui é o cateto oposto dele, isso aqui é o cateto adjacente. Então, isso aqui é cateto oposto sobre cateto adjacente. Isso é tangente de alfa. Mas quem é o cateto oposto? E quem é o cateto adjacente? Isso é tangente de alfa. Mas quem é esse cara aqui? A velocidade média. Então, velocidade média é igual a tangente de alfa. Ou seja, a velocidade média ela está diretamente ligada a uma reta. Ela está diretamente ligada à inclinação, que a alfa vai ser a inclinação dessa reta, dos pontos que eu estou olhando para o gráfico, né? x2 e t1, t2, t2 associado com x2, t1 associado com x1. Então, eu estou olhando diretamente, a velocidade média é a inclinação da reta que passa por esses dois pontos, do t1 e t2. A velocidade média é a tangente dessa inclinação. Certo? Então, aí agora, além disso, temos a chamada velocidade escalar média, que ela difere o seguinte: ali eu estava olhando para a posição x2 a x1. Agora eu não vou olhar esse pedaço que andou, por exemplo, porque eu posso ter a seguinte situação. Digamos que aqui é a posição inicial e aqui é a posição final, certo? Mas eu posso ter uma partícula que ela foi, andou, aí ela voltou e chegou nessa posição final. Quando eu olho a velocidade média apenas, eu vou tomar o xf menos o xi, independente. Se ele foi lá na frente ainda e voltou. A velocidade escalar média, não. Eu vou ter que pegar essa distância até aqui, mais essa distância até aqui. Ou seja, na verdade, eu tenho uma distância muito maior. E dividir pelo tempo que ele gastou para fazer isso aqui. E todo o trajeto. Certo? Então, essas são as ideias da velocidade média e velocidade escalar média e a velocidade média.